Outubro 13, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 50. Marcos capítulo 3, versículo 22 a 35. Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. E capítulo 11, versículos 14 a 54. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 50. Jesus e Beelzebu. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: Não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, o seu reino subsistirá? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhe digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois, por suas palavras, vocês serão absorvidos e por elas serão condenados. O sinal de Jonas. Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está algo que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim, acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão a minha mãe
e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 22 a 35. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Em verdade lhes digo que serão perdoados todos os pecados dos homens e as blasfêmias que venham a proferir. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus disse isso porque afirmavam: ele está possuído por um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas capítulo 11, versículos 14 a 54. Jesus e Beelzebul. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Contudo, alguns deles disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura, em quem confiava, e divide os despojos. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então, vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurado é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O sinal de Jonas. No entanto, como aumentava a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso,
mas nenhum sinal será dado, exceto o de Jonas, pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está algo que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. A lâmpada do corpo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em um lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, guarde para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos na lei. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então, Jesus foi e reclinou-se à mesa. Contudo, o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então, o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não faz também o interior? Deem, porém, o que está dentro do prato, como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, pois vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte das hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem desprezar aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os assentos mais importantes nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vocês, pois são como túmulos sem lápide, sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insulta-nos também. Jesus respondeu: Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, pois edificam os túmulos dos profetas a quem os seus próprios antepassados assassinaram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram, porque eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse na sua sabedoria: Eu enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e a outros perseguirão. Portanto, esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo sobre muitas coisas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abraãoconstante.com.
a bíblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.